Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 31, a ceifa e os ceifeiros, diz assim: E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhe disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. As terras já estão brancas para a ceifa. O contexto aqui está falando sobre a pregação do Evangelho nos 4 cantos, ceifar, arrancar almas do mundo. Jesus disse que ele passando, deixando o rastro da palavra, já estava ali preparado, né? Para que o arrebatamento depois logo viesse bem acontecer, porque o que nós estamos esperando agora é o arrebatamento da igreja. Jesus nos tirou, nos ceifou desse mundo que jaz no maligno, recebemos a palavra e agora aguardamos o arrebatamento da igreja. Mas hoje vamos tratar de algo que o Espírito Santo trouxe ao nosso espírito, quando Jesus diz assim no versículo 34, e disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Olha só, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Eles estavam se referindo a uma comida natural, quando eles disseram a Jesus: Senhor, Rabi, quer dizer mestre, coma. Aí Jesus começa a dar uma palavra com eles, não entenderam ainda o que Jesus estava tratando com eles, e até chegaram: alguém trouxe alguma comida para ele? Deram alguém alguma comida a ele? Só que Jesus estava tratando de uma outra comida, que é a sua própria palavra, que é o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, e que também supre a necessidade do nosso corpo. Como eu já disse em outras mensagens, tem gente que diz assim: se eu não correr atrás, se eu não fizer por onde, se eu não me esforçar, as coisas não caem do céu não. Eu ouvia isso desde criança, e por não ter o entendimento ainda aberto, eu compartilhava, falei: meu Deus, não se pode dar uma resposta contra isso. A gente escuta desde criança, tem que correr atrás. Pois agora, como adulto e conhecedor do Evangelho de Jesus, revelado pelo Espírito Santo, eu digo: as coisas caem do céu sim. Não estou querendo dizer que você não tem que trabalhar, não estou querendo dizer que você não tem que correr atrás, não estou querendo dizer que você não tem que se esforçar, mas ainda que tu trabalhe, ainda que tu corra atrás, ainda que você trabalhe o dia inteiro, acredite, as coisas vêm do céu sim. Amém. Porque você trabalha, você estuda, você corre atrás, você tem vários empregos, mas se te pegarem agora e te botarem num lugar deserto, ou numa ilha em que não tem nada para você comer, faz menção agora do teu trabalho, faz menção agora do teu outro emprego, faz menção do teu dinheiro. O que vai adiantar isso tudo se tu estiver no deserto e não tiver nada para você comer? Tu vai dizer para o teu estômago: estômago, eu tenho dinheiro no banco, eu trabalho o estômago, ele vai continuar doendo. Mas Deus está te dizendo o seguinte, nessa hora: Deus não deixará você perecer nem ter falta de nada se você confiar na palavra dele. Amém. Por que você está ouvindo isso? Porque quando Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Porque quando eu estou fazendo a vontade de Deus, todas as minhas necessidades são supridas por ele. Aleluia. Aí não precisa do trabalho, não precisa do salário, não precisa no fato de você olhar. Você não vai precisar olhar para o salário, não vai precisar olhar para o trabalho. Se você estiver trabalhando, Deus faz descer do céu. Se você estiver desempregado, Ele continua fazendo descer do céu. Se te lançarem no deserto, Ele continua fazendo descer do céu. Se te botarem numa prisão, Ele continua fazendo descer do céu. Por quê? Porque aquele que é fiel à palavra de Deus, Deus supre ele, ela, em todo lugar que estiver. Amém. Lá no deserto, olha o que Deus fez com o povo de Israel, por amor à vida de Moisés, para honrar a palavra que tinha dado a Moisés. O que Deus fez? Libertou o povo de um cativeiro natural, trouxe pelo deserto, e o povo começou a murmurar: nos trouxe aqui para a gente morrer de fome? Pelo menos lá a gente tinha comida, estávamos sentados perto das panelas, comendo cebolas, estávamos se referindo às comidas naturais.
Moisés orou ao Senhor, e pela manhã, quando eles se levantaram, sobre a relva lá estava pão que caiu do céu. Um gosto diferente, um gosto meio de mel, um pão diferenciado, em que eles comiam, que quem juntava um pouco a mais para guardar, apodrecia e dava bicho, mas aquela medida certa para cada família, aquela não apodrecia. Deus ali estava dizendo: aprende a confiar em mim todos os dias, aprende que eu supro as tuas necessidades todos os dias. Você trabalhou sempre a tua vida inteira? Quem trabalhou sempre a vida inteira? Não, ninguém trabalhou sempre a vida inteira. Você não nasce trabalhando? Você sai da barriga da mãe trabalhando? Pegando ônibus? Indo para o trabalho? Você vai crescer, se torna criança, você está trabalhando? Já está indo? E Deus não te sustentou aí? Quantas crianças são abandonadas pelos pais, se tornam depois adultos, se convertem ao Evangelho de Jesus e dão testemunho que a mãe largou no orfanato, largou na rua, largou em algum lugar, mas Deus vai suprir todas as necessidades. Ele continua o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele permanece o mesmo, como diz Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele só quer que você confie na palavra dele. Tenha a palavra de Deus como a verdadeira comida e a verdadeira bebida. E as coisas naturais que a gente precisa sim no dia a dia, claro que precisa. Você ainda vive sobre essa terra, tem que comer, beber, se vestir. Mas olha o que Jesus fala lá em Mateus 6, olha as aves do céu, não plantam, não colhem, não juntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as sustenta. Olha os lírios do campo, não tecem, não fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto um deles. Ora, se o vosso Pai Celestial sustenta as aves do céu e os lírios dos campos, não sustentará vós, pequeninos, que Ele ama? Então nossos olhos têm que estar fitos no Senhor. O nosso sustento vem do Senhor, as nossas necessidades são supridas pelo Senhor. O salmista no Salmo 124, ele entendeu isso de uma tal maneira que ele diz: como os olhos dos servos estão fixos na mão dos seus senhores, e os olhos das servas na mão das suas senhoras, os nossos olhos estão fitos em ti, Senhor, até que tenha misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nossos olhos estão fixos no Senhor, até que Ele tenha misericórdia da gente. Não tira o olho do Senhor, porque tu pode te sair das coisas naturais, ser mandado embora amanhã, mas Deus te suprirá muito melhor do que quando tu ganhava o teu salário. E Ele pode abrir uma porta maior do que aquela que tu tinha. Mulher de Deus e homem de Deus que é fiel a Deus, não é mandado embora do trabalho. É Deus que usa o patrão para dizer: eu não te quero mais aqui. Só que a segunda frase é: eu tenho algo melhor para você. Só que essa Deus quer que você entenda que vem dele, não vai vir da boca do patrão. Então, em vez de murmurares, cante um hino de louvor a Deus. Coloca no teu coração gratidão ao Senhor. Você está aqui nesse trabalho até quando? Estou aqui até quando meu Deus quiser. Rapaz, olha a crise, olha como está o mundo, as pessoas precisam trabalhar. Precisa, mas antes de precisar trabalhar, eu preciso do Senhor na minha vida. Porque se eu tiver sem o trabalho, e se eu tiver o Senhor, eu tenho certeza que Ele suprirá todas as minhas necessidades. Agora, se eu tiver o melhor trabalho, mas eu não tiver o Senhor, com certeza eu vou estar mal, e as enfermidades vão me alcançar, e depois de nada vai me adiantar ter juntado em celeiro. Verdadeira prosperidade não é ter sobrando, é nunca ter faltando. E as pessoas não entendem isso. Quer no pouco, quer no muito, louvemos e glorifiquemos o nome do Senhor. Ele tem suprido as nossas necessidades diárias. Glória a Deus. Ele tem olhado para a nossa vida e nos livrado. Olha quantas pessoas uma hora dessa estão em fila de hospital público, que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é um caos, esperando para ver se consegue marcar uma consulta para o ano que vem, se estiver vivo até lá, esperando para ver se faz uma cirurgia daqui a quantos meses mais para frente. Mas se você crê, Jesus te opera agora, te cura agora, te visita agora, te transforma agora, sem você entrar em fila. Uma vez uma pessoa, que eu nem sei quem é, rodou por aí os comentários, né? Principalmente em meio de assembleia, é um caos. Ora na madrugada, irmã,
Dizia outra. Porque de madrugada a fila é menor. Essa mulher que falou isso não serviu ao mesmo Deus que eu. Eu não sirvo esse Deus aí não. Esse Deus que não é onipresente. Porque o Deus onipresente, Ele não te bota em fila. Ele trata contigo pessoalmente, como se você fosse a única na face da terra. Que história é essa de fila? Eu tenho um Deus onipresente, que está presente em todos os lugares, é seu atributo exclusivo. Você vai entrar em fila para falar com Deus? Não. Toda vez que tu entra no teu quarto e fecha a tua porta e clama ao Pai, Ele está te vendo e está te ouvindo, sem fila. É você e Deus, com a intercessão de Jesus e com gemidos inexprimíveis levados na nossa oração pelo Espírito Santo. Então, ao decorrer dos anos, dentro das igrejas, as pessoas repetiram muitas frases bestas, frases ridículas, idiotas, como essa que eu acabei de citar para você. Irmã, chora na presença de Deus, que Deus te responde. Que história é essa? Deus não é Deus de teatro, que você precisa comovê-lo com lágrima. Rasga o teu coração na presença de Deus, que Ele te atende. Olha o Salmo 51, o que Davi disse? A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Não é quem fica chorando, vai ficar forçando para sair lágrima. Deus está vendo aqui. Não adianta você querer disfarçar aqui. Besteira. A gente não ouviu isso no decorrer de anos por aí? Deus não atende quem chora. Deus atende quem crê. Se tu chorar, tu verás a glória de Deus. É isso que está escrito? Se tu creres, verás a glória de Deus. Se eu estiver orando e as lágrimas vierem, não foi porque eu programei chorar, mas é porque na presença do meu Deus eu rasgo o meu coração e deixo o meu ser voluntariamente se entregar nas mãos do Senhor. Eu tenho que chorar. Eu tenho que chorar na presença. Não, eu não tenho que chorar. Eu tenho que rasgar o meu coração e ser verdadeiro na presença do meu Deus. Entrar com mansidão, com humildade, como Pedro escreve, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele a seu tempo vos exaltará. Não é ficar disfarçando, fingindo, como se fosse enganar Deus. Deus não ia te dar não, mas Ele se comoveu quando você ficou chorando. Besteira, frases de quem não conhece a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, se fosse assim, hein? Que rio de lágrimas esses homens colocaram, hein? Não botaram uma lágrima. Disse na cara de Nabucodonosor: se o nosso Deus quiser, Ele é poderoso para nos livrar da tua mão, da tua estátua, da tua fornalha que tu levantou aí. Se Ele não quiser, ainda assim nós não vamos nos curvar para adorar a imagem que tu levantou. Sabe quem estava lá dentro da fornalha com eles? O próprio anjo do Senhor, Jesus, como se manifestava no Antigo Testamento. Não, nós vamos começar a chorar agora. Como é? Hipocrisia. Quando você vai conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, você começa a conhecer um pouco do caráter de Deus. O nosso Deus quer tratar conosco pela fé na palavra dEle, não por aparências carnais que a gente possa demonstrar um para o outro. Não adianta ficar batendo o pezinho, a gente vê por aí, irmão, está sendo usado por Deus, ó. Besteira, ficar rodando, ficar pulando. Está sendo usado. Chama o Espírito Santo. Chamar o Espírito Santo está dentro de mim. Ele mora em mim. Eu me curvo diante dele. Então, meu querido, escute que o Espírito de Deus está tratando hoje contigo. A verdadeira comida, como Jesus disse, é fazer a vontade daquele que me enviou. A nossa verdadeira comida tem que ser o conhecimento das Escrituras, para na hora que Deus quiser tratar com a gente, Ele fala assim: me separa Paulo e Barnabé, me separa João e me separa André, me separa Márcia, me separa Rosângela, me separa Aline, Joana, me separa Maria. É o Espírito Santo falando. É o Espírito Santo tratando. Não são os homens separando por amizade, nem querendo um homem consagrar outro homem, até porque nenhum homem consagra nenhum outro homem. A consagração vem de Deus, a unção vem de Deus, o revestimento de poder vem de Deus. Você leu comigo na leitura oficial, Atos 13, versículo 2, disse o Espírito Santo: me separa Barnabé e Saulo. Disse o Espírito Santo, é Ele que separa, é Ele que unge, é Ele que envia para o campo. Os campos estão brancos. Tem gente faminta querendo ouvir a palavra de Deus, tem gente faminta querendo se entregar ao Evangelho de Jesus.
Mas cadê as pessoas para pregarem a palavra por amor? Porque o evangelho que transforma a vida da pessoa foi o que Jesus deixou. O evangelho dele, não esse falso evangelho que está sendo anunciado por aí, em rádios, televisões, internet, entre outros lugares. O evangelho que transforma, que cura, que liberta, é o evangelho de Jesus, que nunca teve, nunca estará e jamais estará vinculado a qualquer coisa natural, principalmente a dinheiro. Não se compra a bênção de Deus, Ele dá de graça por amor àqueles que amam e guardam a sua palavra. João 14, 21, recite comigo, o que está escrito lá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu amarei e me manifestarei a Ele. Onde é que entra o dinheiro nisso? Onde é que entra a corrente, a campanha, o objeto ungido nisso? Aonde? Em lugar nenhum. São abominações diante dos olhos do Senhor. É aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. É aí que Deus vai tratar conosco. Que o Espírito de Deus nos abençoe e nos alimente com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Bendito seja.